esse sermão, eu me lembrei de algo importante que o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Antes de morrer, ele celebrou a última ceia e ele disse a seguinte frase: fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Mas deixa eu dizer algo, é preciso nós estarmos lembrando do valor poderoso que tem um sangue, porque a gente esquece. Por isso que Jesus falou que nós devemos fazer memória, lembrar, não esquecer de que o sacrifício dele é suficiente, poderoso, para perdoar todos os nossos pecados. E hoje eu quero falar disso. Está aí no seu boletim, todos pegaram o boletim? Quem não pegou? Levanta a mão, deixa eu ver. Podia tirar mais uns 20, 30 boletins e ver quem está faltando e entregar, porque é importante. E o tema é a graça de ser perdoado. E o texto que eu escolhi para nós estarmos lendo é Efésios capítulo 2, verso 1 ao 19. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, vamos ler esse texto. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 19. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, repita assim comigo: Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha aqui para mim, até o versículo 4, a Bíblia está mostrando qual era a nossa condição, qual era o seu caminho. Do verso 1 ao 3, a Bíblia está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigos, mesmo tendo o coração duro, longe de Deus, a Bíblia está dizendo que Ele nos amou. Honestamente, você que aqui está me ouvindo, é fácil amar o inimigo? O que você quer fazer com o seu inimigo? Seja honesto. É ou não é? O que você quer que aconteça com o seu inimigo? É só você assistir as reportagens que passa todos os dias. O repórter pergunta para a pessoa que sofreu uma injustiça, talvez da família, e ele faz a seguinte pergunta: o que você espera? Qual que é a primeira palavra que vem na boca? Justiça. Mas ele fala com muito amor: justiça. É assim? Eu quero justiça. Preste atenção. Se fosse para Deus ser justo comigo e com você, mediante tudo que nós fizemos, tudo que nós éramos, sabe qual seria o seu caminho, o seu destino da sua vida? Você sabe, não vou nem te dizer. Mas eu gosto dessa palavra. Até o verso 3, toda a humanidade, todos estavam condenados. Aleluia. Todos, totalmente. Mas o verso 4, Deus fala agora do propósito dele para mim e para você. Mesmo você sendo um pecador, mesmo nós sendo inimigos de Deus, mesmo nós estarmos com o coração longe dele, ele usou de misericórdia e muito amor. Verso 5:
estando nós ainda mortos em nossos delitos. Como que nós estávamos, irmãos? Morto. Quem já viu morto aqui? Não, quem já viu morto? Todo viu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Morto fala? Morto come? O que morto faz? Nada. Eu lembrei agora de uma piada aqui para quebrar o gelo. Geralmente, antes de nós morrermos, a gente quer que, né, as pessoas façam homenagem no dia da nossa morte. E tinha dois amigos conversando, e eles estavam discutindo: o que você quer ouvir quando você morrer? Aí um falou: eu quero ouvir que eu fui um homem muito bom, generoso, fazia caridade, cuidei dos meus filhos, eu era um bom cidadão e deixei herança para os meus filhos. E o outro: o que você quer ouvir? Não, eu quero ouvir também a mesma coisa, que eu fui muito abençoado, uma família abençoada, bem sucedido, e que não fazia mal para ninguém. Só que eles tinham um amigo que era pastor, e perguntaram para ele: e o senhor, o que o senhor quer ouvir depois que morrer? Que olha para mim no caixão e fala: mexeu. Ou seja, não morreu. Ele na verdade não quer morrer. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Eu também quero ouvir isso. Quantos querem ouvir que quando estiver lá no caixão fala: mexeu? Eu também. É porque não morreu ainda, está vivo. Então preste atenção. Por que eu estou lendo esse texto? Porque não há salvação para morto a não ser que ele viva de novo. Está entendendo? Morto não ora, morto não canta, morto não tem ação nenhuma. A Bíblia está dizendo para mim e para você que antes de nós convertermos, antes de termos a experiência com Deus, nós estávamos, a Bíblia está sendo enfática e clara, mortos. Não é meio morto, porque meio morto, você não está totalmente morto, você pode fazer alguma coisa. Aqui está falando que você está morto. Então quero te dar aqui um ensinamento para você ganhar alma para Jesus. Talvez você está pregando para o seu marido, pregando para o seu filho, e ele não quer. Quantos estão pregando para uma pessoa e a pessoa não quer? Levanta a mão. Deixa eu te falar, ele não quer mesmo. Por que ele não quer? Morto não quer nada. Morto não quer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a vida dentro dele. E foi exatamente o que Jesus veio fazer para resgatar o homem. Veio colocar vida naqueles que estavam mortos, e a vida de Deus entrou em você. Talvez naquele dia no encontro, na célula, aquele dia a vida dele entrou dentro, e você que estava morto foi vivificado no seu espírito. Aleluia. Eu lembrei até de uma música antiga aqui. Tem muitos aqui que converteu há muitos anos, não lembra o dia que você converteu. Quantos já esqueceram o dia que converteu aqui? Eu lembro que eu converti pelo menos umas 30 vezes. É sério, fazia apelo: você quer Jesus? Eu tinha 10 anos, 9 anos, todo apelo eu ia. Eu fui na Assembleia, na Igreja Cristã, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista, eu converti em todas. Sério, eu visitava todos. Eu sempre amei a palavra de Deus e as igrejas. E todas que eu ia, eu aceitava. Ó Senhor Jesus. E eu esqueci do dia. Quantos esqueceram? Então eu vou te ensinar uma música agora. Fala assim, ó: foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Terça. Foi numa terça. Foi numa terça. Foi numa terça. Eu sei que foi a mão do Senhor. Foi Ele que te tocou. Mas não foi terça, então foi quarta? Foi numa quarta. Foi numa quarta.
Talvez não foi na quarta, então foi na quinta. Foi numa quinta. Foi numa quinta. Aí você não sabe, aí você canta sexta, sábado e domingo. Aí você não lembra, você fala: foi em um dia que Jesus tocou. Foi algum dia. Você não lembra do dia, mas você lembra como que foi. Algo aconteceu no seu interior que você não sabe explicar. Não há como explicar o novo nascimento, porque é uma obra exclusiva de Deus no seu espírito que estava morto. Não depende de você. Dependeu dele, exclusivamente dele. Ele está dizendo: mas por causa da sua misericórdia e por causa do grande amor que ele te amou, ele veio e te deu vida. Aleluia. E o texto continua: nós estávamos mortos nos delitos, nos vivificou juntamente com... Está entre parênteses aqui na minha Bíblia, não sei se está na sua. O que está dizendo? Não, leia bem forte, 1, 2, 3. Como que você é salvo? Fala para o seu vizinho, eu sei que talvez você não entendeu isso ainda, fala: é de graça. Aleluia. É um dom, um presente. Ele deu a salvação para mim e para você. Estávamos mortos, éramos inimigos, não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou e nos presenteou com a salvação. Aleluia! De graça. De graça. Não custou nada para você. Nada, custou para Ele. Ele pagou todo o preço, todo o sofrimento, todo o sacrifício, tudo que era necessário para você ser salvo, o Senhor Jesus pagou lá na cruz. Foi tudo pago. Por isso agora, meu amigo, minha irmã, meu irmão, receba de graça o dom da vida eterna. É de graça. Verso 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua... Olha o que Paulo está falando, a suprema riqueza. É muito rico isso que eu estou te dizendo, é muito maravilhoso, pela sua bondade para conosco em... Mais uma vez ele está afirmando: por que nós somos salvos? É porque você é bom ou porque Ele é bom? Fala: eu sou salvo, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. A bondade dEle me alcançou em Cristo. Nós que estamos em Cristo fomos alcançados pelo amor de Deus e pela sua bondade. Por isso nós vivemos a eternidade com Ele. Aleluia. Eu estava lendo ontem sobre o Espiritismo. Eu gosto de ler. E nós temos pessoas da nossa família que são espírita, e eles acreditam na reencarnação. Você sabe qual que é o problema da reencarnação? Eu descobri. Você tem que morrer para ver se é verdade. Isso é mentira. Lascou. Entendeu? A reencarnação, para você experimentá-la, você tem que morrer. A ressurreição com Cristo, você experimenta em vida. Você é cheio da vida de Deus. E tem mais, agora você passou a ser eterno. Não precisa morrer, porque Cristo vive em você e Ele é eterno. Nós experimentamos a ressurreição em Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê na reencarnação, você tem que morrer para ver se é verdade. Nós não precisamos morrer. Alguém já morreu em nosso lugar. Alguém já pagou o preço em nosso lugar. Ele derramou sangue em nosso lugar. E hoje nós podemos viver em novidade de vida e experimentar essa graça maravilhosa e desfrutar da comunhão dele sem culpa, porque é de graça.
Aleluia. Verso 8. Paulo agora reafirma. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Porque pela graça, mediante a fé, e isto, não fala para o seu vizinho, não depende de você, é dom de Deus. A palavra dom é um presente. Paulo está deixando claro aqui, é de graça, não tem que fazer nada. Eu sei que essa é uma mensagem difícil para nós ouvirmos, porque nós temos uma mente católica ainda, ou espírita, é as duas coisas, porque nós sempre achamos que temos que fazer algo para merecer, é ou não é? É assim ou não é? Você aprendeu que para você receber uma bênção de Deus, você tem que fazer uma campanha de 7 dias. É ou não é? Se você quebra a campanha, o que acontece? Perdeu a bênção. Meu Deus, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele já deu um pacote completo para mim e para você. Lá na cruz Ele pagou tudo, e agora Ele dá para você de graça esse presente: salvação, perdão, cura, libertação, casamento abençoado, vida financeira abençoada. É um pacote completo. Fala para o seu vizinho, não precisa pagar a promessa, já foi paga. Ele prometeu lá em Gênesis capítulo 3, depois que o homem pecou, Ele falou: nascerá um homem da mulher que vai pisar na cabeça da... E Ele já pisou na cabeça dela, e agora nós podemos viver em vitória. Aleluia, aplauda o Senhor. Você pode viver em vitória, porque é de graça, já foi conquistada. E verso 9, ele pega e conclui, que no verso 9, não é de obra, não é a sua obra, é a obra dele. Entende? Jesus veio, nasceu, cresceu, sofreu e morreu e ressuscitou. A obra já foi feita, para que ninguém vai chegar no céu dizendo que foi salvo porque foi um bom cidadão, porque pagou todos os impostos e nunca pecou. Se for assim, todos nós já estamos condenados. Quem aqui já cometeu um pecadinho? Já foi condenado. Já foi. A alma que pecar essa, não havia mais solução para o homem. Todos os homens, domingo passado eu li para você Romanos capítulo 1, lembra disso? Verso 9, a Bíblia fala que Deus olhou do céu e olhou e não viu não tem ninguém justo, nenhum sequer. Ele veio, pagou o preço para que agora nós viéssemos a ser justos. Por isso é importante você entender que a graça de ser perdoado é maravilhosa, porque ela vai gerar em mim e em você algo importante: a dependência da obra de Cristo. Deixa eu dizer algo, e o sangue de Jesus foi derramado, por isso que eu coloquei esse clipe, para você entender que até hoje o sangue de Jesus ainda clama. Mas o que ele clama? Preste atenção, Jesus derramou sangue na cabeça, lembra disso? Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. O que mais que fizeram com ele? Cravaram cravos na sua mão e nos seus pés, dilaceraram o seu corpo com um chicote. Depois eles transpassaram ele com uma lança. Todo esse sangue derramado foi para te perdoar, para lavar os seus pecados. O seu jejum, que às vezes você erra e você falha. Quantos erram aqui? A gente tem uma mente católica misturada com crente. Quando eu pecava, eu peco, mas eu peco menos. Quem peca aqui? Menos do que antes.
Você está melhorando, aleluia. Nós estamos no processo de crescimento, aleluia. Amém? Então preste atenção. Quando Jesus estava sendo maltratado, eles estavam batendo nele, e ele estava derramando sangue. Qual que foi a frase que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o... Eles eram inimigos. Honestamente, se um inimigo seu te dá um tapa, o que você faz? Não, seja honesto, você dá uma rasteira baiana nele. Hã? Ele estava sendo maltratado, estava derramando sangue, e qual foi a oração dele? Pai, perdoa porque eles não sabem o que? Quantos irmãos casados tem aqui? Os homens casados? Quando a sua esposa errar, essa é a oração que você tem que fazer. Pai, perdoa, ela não está sabendo o que está fazendo agora não. Esse é o segredo de ter um casamento vitorioso. Fala então agora para sua esposa: pai, perdoa, ela não sabe o que faz. Agora a mulher fala para ele também: pai, perdoa ele naquele momento, porque ele não está sabendo o que ele está fazendo. Ele precisa agora do sangue. Ele precisa do sangue para receber perdão e do seu perdão. Deixa eu dizer algo para você. Jesus derramou o seu sangue, foi para nos perdoar. Deus não está irado com você. A ira de Deus já foi derramada. Fala para o seu vizinho: a ira de Deus foi derramada. Não foi em você, foi em Cristo. Deixa eu fazer uma ilustração aqui com todo amor e carinho. Quem tem computador em casa? Computador de mesa. A gente coloca aquele aparelho lá, é no break que fala? É no break? Para quê? Para proteger o computador. Vem uma carga elétrica muito forte, o que que acontece? Você está no computador, você fica, queimou. Computador custou R$7.000. Você começa até a chorar. Queimou meu computador. Aquele negócio importante que você tem, que vê a carga elétrica e parou. Aí você leva no técnico, e o técnico descobre que lá nesse aparelho tem um negócio chamado fusível. A carga elétrica bateu no fusível e torrou o fuzil. Ele trocou o fuzil, o que aconteceu? Aí você perguntou: quanto que é o fuzil? Ele falou: não, nada não, vou cobrar isso não, é só um fuzil. Como você sai de lá? Fazendo festa, é ou não é? Com todo amor e carinho. Nós éramos esse computador. A ira de Deus desceu do céu, só que encontrou um fuzil no caminho: Jesus. E ele sofreu todo o dano no meu lugar e no seu lugar, para que hoje eu e você viéssemos a experimentar a graça da salvação. Aplauda o Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. A ira foi derramada, mas foi sobre ele. E nós precisamos entender isso com mais clareza. Por quê, pastor? Porque eu sempre observo, eu também já fui assim. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Às vezes nós temos dificuldade de louvar. Você vê como é que fica o coitado do Jean aqui? Ele grita: vai, irmão, filho de Davi, né? Ele esforça. Mas a gente percebe que às vezes tem gente que não consegue louvar, não consegue buscar, porque está cheio de acusação. O diabo está falando na sua mente: você vai cantar? Você pecou. Aí como que você vem para o culto? Com vergonha, acusado, acuado, não quer cantar, não quer louvar, porque o diabo te acusou. Mas deixa eu dizer algo para você: o seu pecado já foi perdoado. Não, pastor, mas eu pequei hoje. Espera aí, então vou te mostrar para você entender. Jesus morreu quando? Fala para o seu vizinho: antes de você nascer ele já tinha morrido. Então,
a morte dele, o sacrifício dele, o sangue derramado, vale para todos os tempos, para o pecado que você cometeu hoje. O que eu tenho que fazer, pastor? Acreditar. Mas você prefere acreditar na acusação do diabo. Ele te fala: pecador, pecadora, você não presta, você não tem o direito de cantar. E você fica ouvindo isso. Como é que você fica na cadeira? Sem fé. Sabe o que eu quero falar para você hoje, que é o primeiro tópico? Estou entrando no primeiro tópico. Quando nós entendemos a graça de ser perdoado, sabe o que vai acontecer? Vai gerar fé. Fala para o seu vizinho: quando você entende que você foi perdoado, você enche de fé. Amém? E o exemplo que eu coloquei está aí no boletim, Marcos capítulo 2. Pegue aí, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim: alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava o que Jesus estava fazendo? Anunciando o que, irmão? A palavra. Nisso vieram alguns e trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes, o que Jesus viu? Não, repita bem forte: o que Jesus viu? Fé. Fala para o seu vizinho: fé. Uma palavra pequena, mas poderosa. Aleluia. Disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus. Irmãos, vamos ser honestos, eu e você. O que esse paralítico queria? Era que se fosse perdoado os pecados? Não, claro que não. Ele queria ser curado. É ou não é? E os 4 amigos dele os levaram. Não foi para Jesus perdoar pecado, foi para ser curado. Mas olha que algo maravilhoso aqui aconteceu, que eu quero fazer você entender. Perdoados são os teus pecados. Verso 6. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Aonde ele estava arrazoando? No coração. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma do teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Olha aqui para mim. O que esse homem queria? Ficar curado. Mas qual que foi a resposta de Jesus para ele, para os amigos, antes de curá-lo? Filho, perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus perdoou primeiro os pecados dele, para depois curá-lo? Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Naquela época, ainda, eles acreditavam na lei. E o que a lei dizia? Que toda doença, toda anomalia, obrigado, toda
Muitos aí não sabem falar também. Todo problema por causa da maldição do pecado. Ou seja, aquele paralítico tinha um problema de fé, porque ele achava que ele merecia estar naquela situação por causa dos seus. Eu disse que ele achava que É o que o diabo faz comigo e com você. Se vem enfermidade, se vem problema, você escuta: o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa, esse mês eu não dizimei. Aí começa a vir as acusações. Você começa a passar dificuldade e problema, aí você começa a fazer alguma introspecção para descobrir aonde você errou e por que está acontecendo isso. É assim ou não é, irmão? Por que isso, pastor? Porque ainda você não entendeu que Jesus lá na cruz já levou toda a maldição. Não precisa mais você aceitar. O que você precisa fazer agora? Exercitar fé para tomar posse da cura, da libertação, de tudo que você precisa. O que Jesus viu neles, os 4 homens? Fé. E porque eles tinham fé, e você é perdoado, você recebe a cura. Por que muitos não são curados? Porque acha que ainda não foi perdoado. Eu estou sofrendo isso porque é por causa dos meus pecados. Já viu aquela frase? Ele está assim porque fez coisa ruim demais na vida. O cara está morrendo à míngua. Eu já ouvi isso. Não sei se acontece isso hoje, mas os mais antigos, às vezes eu ia visitar um doente quando era mais novo. Os mais antigos falavam: sabe por que ele está sofrendo assim? Foi muito mal. Quem já ouviu isso? Deus que me livre. A pessoa está precisando de um refrigério, de um amor. Alguém pega e fala para ele: você está assim porque você merece. Terrível isso. Ninguém merece ficar doente, ninguém merece sofrer, porque ele já sofreu no meu e no seu lugar. Isso tem que gerar fé. A graça é para gerar fé, para você tomar posse da bênção. Uma irmã me parou ali, cheia de fé. Ela disse que fez uns votos para Deus, para contribuir com a oferta das missões. E falou: Deus, eu quero isso e aquilo. No outro dia Deus deu para ela. Ela estava toda ali feliz: pastor, e Deus está me abençoando, me abençoando, me abençoando. Sabe por que Ele está te abençoando? Não é porque você merece, é porque Ele te ama incondicionalmente. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o amor dEle não muda. E Ele é bom, e Ele quer te abençoar, e Ele quer te dar a vitória. Mas você tem que acreditar. Não deixe o diabo mentir na sua cabeça. Fala assim: eu sou filho de Deus. Não, com fé, fala: eu sou filho. Eu tenho direito de todas as bênçãos conquistada lá na cruz. Você crê nisso? Então diga amém. Você tem direito. Foi conquistado pelo seu irmão mais velho. Ele morreu no seu lugar, e você pode desfrutar desta bênção. Aplauda o Senhor Jesus. Você pode. Então veja bem, porque esse sujeito foi curado porque ele foi perdoado e acreditou. Quando Jesus falou para ele a primeira frase: perdoados estão os seus, ele acreditou, gerou fé. E quando Jesus mandou ele levantar, ele levantou. Você tem que acreditar que os seus pecados foram. Mas eu sei que o diabo está falando na sua cabeça: pastor, você não sabe o que eu fiz, foi muito feio. Deixa eu te falar, eu não preciso saber. Se você acreditar, a Bíblia está dizendo que Ele já esqueceu de todos os seus pecados, e todos foram lançados no mar do esquecimento. Sabe quem que lembra? Já te falei. Sabe quem lembra você dos pecados? É o diabo.
Você sabe aquele irmão ou aquela irmã que dá lugar para língua da cobra? Não é ela, é o diabo. Aquela pessoa que levanta para te acusar, para te caluniar, para te difamar, é uma pessoa, mas está sendo usada pelo diabo. Porque Deus não faz assim. Deus nos lava pelo sangue do seu Filho. Aleluia. Segundo, o perdão dos pecados gera, além de gerar fé, gera também em nós amor. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 7. Diz assim: um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Olha aqui para mim um pouquinho. Lá no primeiro episódio era um escriba, que era também um religioso como o fariseu. O que os escribas faziam no coração? Arrazoavam. O que é arrazoar? Vou te falar o que é. É duvidar, é criticar, é não acreditar. Isso é arrazoar, é questionar. Quem questiona a sua identidade, quem questiona a sua bênção, sempre é o diabo. Você não pode aceitar. E Jesus não aceitou. Aqui agora tem outra situação, que sempre vai aparecer pessoas, vozes que irão arrazoar no seu coração. E às vezes você vai ouvir vozes na sua mente: será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou salvo? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Levanta a mão, quero... Então, é o diabo que coloca. Você é e pronto. Fala, eu sou e pronto, acabou. Eu sou filho, lavada pelo sangue de Jesus. Mesmo você não querendo ou não aceitando, eu sou. O problema é seu que você não acredita. Eu sou. Fala para o seu vizinho: eu sou filho. Você querendo ou não, você acreditando ou não, eu sou filho. Essa é a tática maligna: arrazoar, colocar dúvida, questionamentos e críticas. Entrando em casa, o fariseu reclinou à mesa, e eis que uma mulher, eu não vou falar outra palavra, essa mulher o que, irmãos? Quando a Bíblia fala que alguém era pecador, porque era mesmo. Sério? Era pecador que havia era uma pecadora da cidade. Daí dá para você imaginar. Quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com bálsamo. Aleluia. O que ela fazia? Chorava e beijava os pés de Jesus ainda. Coisa maravilhosa. O meu pé não precisa beijar não, mas uma massagenzinha de vez em quando eu gosto. Quem gosta? De vez em quando eu brinco lá com meus filhos, com a minha esposa: prova que você me ama. Eles falam: eu te amo, então massageia meus pés. Ela estava mostrando que amava tanto o Senhor, que chorou, derramou o bálsamo, ainda estava enxugando com os cabelos, e tem mais, beijando. Será que o pé de Jesus era limpinho, gente? Fala, não tinha Nike, não tinha Adidas. Qual que você está? Qual é a marca do seu? Não tinha. Eles andavam quase descalços na poeira. E ela teve a coragem de beijar os pés de Jesus. Pergunte se você tem coragem de beijar os pés de Jesus? Lembrei do pastor Marcelo de novo. Todo domingo eu estou lembrando dele. Nós estávamos fazendo arraiá lá na videira. Acho que era o segundo arraiá, muitos anos atrás. E ele cuidando da barraca, e os caras colocando eletricidade nas barracas. Eu sei que passou eletricidade por ferro da barraca. Ele pôs as mãos e deu um choque nele. E ele... Aí eu, o que foi, pastor? Rapaz, eu vi os pés de Jesus agora, assim que eu morri.
tomei um choque, achei que ia morrer. Acabei de ver os pés de Jesus, mas ainda estou aqui de volta. Então presta atenção, essa mulher mostrou que amava tanto o Senhor, teve a disposição de beijar os pés. Eu sei que você não vai fazer isso, mas às vezes nós dizemos que amamos o Senhor, amamos a sua obra e não temos tanta disposição como essa mulher aqui está demonstrando para mim e para você. Verso 39. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma... Meu Deus do céu. Fala para o seu vizinho: Jesus veio para os pecadores. Essa mulher era tanto pecadora que toda a cidade sabia que ela era pecadora, e de uma pecadora de qualidade ruim. Ele está falando, se ele soubesse a qualidade, pergunte ao seu vizinho: qual a sua qualidade de pecador? Ele veio para nós mesmos, ele veio para os pecadores. Meu Deus. Mas ao ver isso, o fariseu estava falando que qualidade. Verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tem uma coisa a dizer-te. Respondeu-lhe: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Você sabe que uma das características do homem de Deus, mulher de Deus, é sempre cumprimentar com ósculo. A gente não faz aqui, né? Quase não faz. Mas é homem com mulher, um ósculo santo, viu, irmão? Fala para você ver, o ósculo tem que ser santo, não ósculo pecador. O ósculo santo, sem malícia. Negócio a gente faz lá no encontro, não é? Na cura da alma. Quando a gente manda os homens beijar os homens, como que eles beijam? Não beija, não tem coragem. Por quê? Porque foi ensinado que homem não beija, mas tem um ósculo santo. A igreja primitiva, ela, quando se reunia, cumprimentava com ósculo santo. Então domingo que vem, eu vou ficar ali beijando os homens. Todo irmão que vier, seja bem-vindo, meu irmão. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo unge-me os pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos. Jesus sabia, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé vai-te em... Então olha aqui, presta atenção que eu quero te falar. Essa mulher, o que, irmão? Pecadora. Quando nós temos a revelação que somos pecadores, você passa a amar a Deus como nunca antes. Qual que era o problema dos fariseus? Por que eles não lavaram os pés de Jesus? Você é honesto, vou te falar que eles tinham justiça própria. Eu lavar os pés? Quando o pastor coloca você para trabalhar no encontro para lavar banheiro, o que você fala?
Uma pessoa do meu nível? Não, senhor. Não aceito. É o fariseu. O mestre estava na casa dele e era o costume de lavar os pés dele. Ele não fez isso. Por quê? Porque ainda tinha justiça própria. E qual que é a prova disso? Jesus falou assim para ele, fez até uma ilustração. Aquele que deve 500 foi perdoado como o de 50. Quem deve 500 deve mais? Sim ou não? Então o que os fariseus julgavam? Que aquela mulher era muito mais pecadora do que eles. Aí ele fez a ilustração de 50 na cabeça. Então quem deve 50 não fez algo tão sério. Não existe pecado e pecadinho, tudo é pecado. Eu sei que nós gostamos às vezes de fazer comparação, que você acha que você ainda é menos pecador do que outro. Você é tão pecador quanto. Como eu li lá em Efésios, todos estavam mortos. Todos, morto é todos, todo mundo, não tinha um. Não existe mais morto e menos morto. Existe? Não existe morto. Se ele morreu hoje, ele é o quê? E tem 15 dias que ele morreu, ele é o quê? Do mesmo jeito. Não tem mais morto e menos morto. Todo mundo estava morto, mas ele enviou o seu filho para nos salvar. Então fala para o seu vizinho assim: não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Existem consequências maiores e menores, mas tudo é. Por isso que Jesus ilustrou: um devia 500, outro 50. Mas quem tem revelação do pecado, ele age como a mulher. A mulher entendeu que ela era pecadora. Qual que foi a atitude dela? Não, honestamente, essa atitude dela está mostrando o que, irmão? Gratidão. É ou não é? Quando ela quebra esse vaso de alabastro, você sabe quanto custava esse vaso de alabastro? 300, ou seja, 300 dias de serviço, ou seja, o salário de quase um ano. Quem entende que é perdoado, essa mulher está ensinando para mim e para você, ela vai fazer uma adoração extravagante, ela não mede esforços, ela não vai medir obstáculo, e às vezes nós medimos obstáculo para servir a Deus. É sério, muitas vezes não querem ir no culto domingo. Por quê? Copa América. Vai ter algum jogo da Copa América que na hora do culto? Hoje teve? Teve. Às vezes você não quer abrir mão do seu conforto. Por que muitos não contribuem mais? Porque ainda não entendeu o quanto foi perdoado. Deixa eu dizer algo para você. Você só tem essa vida para servir a Deus. Não perca tempo. Pastor, o que é perder tempo? Vou ser honesto. Tudo que você aplica nesse mundo, vou ser honesto para você, é perca de tempo. Tudo vai passar, tudo é transitório. O homem mais rico que já existiu, que era Salomão, falava: tudo é vaidade. Eu já tive de tudo, já experimentei de tudo, mas tudo é vaidade. Mas o Senhor permanece para sempre. Então preste atenção, gaste sua vida para servir a Deus. Essa mulher aqui, depois que ela entendeu que foi perdoada, ela muito amou. Então quem entende que foi perdoado, muito ama. Quem entende que foi reconciliado, era inimigo de Deus, muito ama a Deus. E não é qualquer coisa nesse mundo que vai tirar você do propósito de Deus, porque você
ama servir a Deus. Mas por que você ama? Porque Ele te amou primeiro. Ele provou amor primeiro por mim e por você lá na cruz. E agora você teve revelação disso. E você não consegue mais ficar longe da presença dEle. Porque você o ama. Eu lembrei agora aqui de outro personagem bíblico. Quem lembra do apóstolo Pedro? Diga amém. Quem lembra? Diga amém. A Bíblia fala que Pedro andava com Jesus. E quando Jesus ia ser crucificado, antes de ser preso, apareceu os soldados. O que Pedro fez? Cortou a orelha de um soldado. Mas na hora H, que Jesus ia ser crucificado, qual que foi a atitude de Pedro, irmãos? Negou Jesus. Eu acho que é um pecado muito sério, é ou não é? Imagina o seu melhor amigo, Jerônimo, está vendo você passar uma dificuldade e fala, não te conheço. Cara, como que não? Nós estávamos juntos, né? Acontece isso muitas vezes. Eu lembro quando eu era criança. Criança erra, amém? Eu fui roubar caqui. O dono pegou nós. Jesus, nunca mais. Até hoje eu não como caqui. Fiquei traumatizado. O dono pegou nós, rapaz. E tinha mais uns meninos assim que conseguiu fugir. Eu falei, aqueles lá também. Eu, não conheço ele não. Eu fiquei magoado. Queria matar eles depois. Que eles estavam roubando junto comigo. E me deixou na mão. E eram meus amigos, Eurípides. Foi exatamente o que Pedro fez com Jesus. Na hora H, o que ele falou? Não conheço. Pecou. Falhou. Mas a Bíblia fala que depois Jesus ressuscitou. E a primeira pessoa que ele vai falar é quem? Pedro. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez e terceira vez. Jesus curou Pedro. Se eu fosse Jesus, eu tirava Pedro da equipe. Não, quem tirava? Seja honesto. O cara te negou na hora H. Você ressuscitou. Você é todo poderoso. Falei, cara, você está fora. Não serve para andar comigo. Você me negou. Jesus não fez isso, né? Ele restaurou ele. Mas por que ele restaurou ele? Porque Pedro respondeu depois positivamente. Ele se quebrantou. Ele se quebrantou. O grande problema é que muitas vezes as pessoas não se quebrantam. No momento que ele quebrantou, depois Jesus soprou o Espírito sobre eles. Presta atenção, o que eu vou te dizer. Você sabe como Pedro morreu no final da vida? Segundo a história, ele morreu no ano 65 depois de Cristo, lá em Roma, crucificado. Qual que era o costume romano? Crucificar igual Jesus. Quando eles iam crucificar ele, ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não posso ser digno de ser crucificado como ele. Depois que Pedro teve uma experiência com a graça, porque alguém que negou 3 vezes é perdoado, não recebeu graça? Muita graça, não foi? Graça dobrada, na minha opinião. Ele negou, Jesus foi e perdoou ele. Depois ele passou a ser um apóstolo apaixonado, ao ponto de fazer uma pregação cheia de paixão, que converteu quase 3.000 pessoas. Ao ponto de morrer por Cristo, pelo Evangelho, de cabeça para baixo, porque recebeu muita graça. Quem está disposto aqui a morrer de cabeça para baixo? Na hora, irmão, cuidado, não responda rápido, porque você pode ser provado pela palavra. Você pode ser provado. Eu lembrei de novo aqui do pastor Marcelo, passou na rua. Acho que o pastor Marcelo contava as histórias de vez em quando distorcida.
Teve um dia que nós vamos expulsar um demônio lá no Jardim América. Eu já estava dormindo, e o pastor Naor liga para o Marcelo, e o Marcelo liga para mim e fala: Wendel, tem um demônio, o cara, ele tinha ido no meu encontro, vamos lá na casa dele, porque você já conhece a família e tal. Mas eu descobri que ele estava com medo do demônio. Tem hora que a gente fica com medo, porque ele estava quebrando tudo, estava com faca na mão. Eu conheci o sujeito, eu fui com eles. Só que eu sou meio escandaloso para orar, sabe? Aí o demônio estava furioso lá, com a faca na mão e tal. E o pastor Marcelo e o Naô ficava na porta. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Eu conheci o cara, o nome dele era Júnior. Júnior, é o Endo que está aqui. Não vem não, não vem não. Aí ele vacilou, eu voei nele. Pá! Deu uma gravata nele lá e estou expulsando. Só que eu falo alto, orando alto. Está amarrado, queima. Gritando, orando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os vizinhos ligaram para a polícia. Sério? Ligou para a polícia, dizendo a seguinte frase: corra aqui, que entrou uns assaltantes aqui no vizinho. Eles estão amarrando o vizinho e vai pôr fogo na casa. Desse jeitinho que eu estou te contando. Não, presta atenção. Chegou a Rotão, um monte de viatura. Eu, Marcelo e o Naô, desse jeito. E eu rindo. Eu já sou extrovertido e rindo. E ele: não ri não, cara, não ri não. Mas tá muito cômico isso aqui. Aí ele foi, e pior, todo mundo sem documento. Todo mundo. Eu fui sem documento, o Marcelo sem documento, Naor também. Isso quase 1 da manhã. Aí o tenente, o pastor Naor, sério, né? A gente é pastor, tenente, cala a boca, rapaz, eu perguntei nada. Aí eu não aguentei, comecei a rir. Aí os próprios donos da casa falaram: não, eles são pastores mesmo, ele veio orar. E depois esses policiais não aguentaram, mas eles caíram na gaitada. E começaram a rir, falaram: vocês não vão acreditar o que aconteceu. Fala, ligaram para nós, dizendo que entrou os bandidos na casa do vizinho, estavam amarrando o vizinho e pondo fogo nele. Mas crente não ora assim? Está amarrado, queima. Não é assim que você ora? Pois é, foi isso que eles entenderam lá. Mas se eu te contar no final, todo mundo foi salvo para a glória de Deus. Conhecer a graça. Mas por que eu te contei isso? Eu estava falando de Pedro. Presta atenção. Quem é agora apaixonado e conheceu a graça, ele não vai fazer conta do dinheiro, da oferta, do que ele que tem que fazer para a obra de Deus avançar. Fala para o seu vizinho: quem conheceu a graça, ele vai ser como essa mulher. Não vai fazer conta, não vai medir esforços para fazer a obra de Deus avançar. E por último, quem conheceu a graça, o perdão dos pecados, ele enche do Espírito. Crente que conhece a graça do Senhor, enche do Espírito. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 34. Diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, mas que ele aceitava aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra vos bem sabeis, pois foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois o batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Aqui ó, vai ter salgadinho, só coisa boa. Não, e vou te dar a notícia boa, não vai fazer mal. Sabe quando você vai comer e você fica com medo de comer? Vou comer não, que vai fazer mal. Irmão, lá no céu você pode comer à vontade, não faz mais mal, porque todo o mal já foi dissipado e aniquilado. Vamos estar na glória. Jesus comeu. Verso 42: este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê, todo que nele crê, mais forte, todo que nele crê, recebe remissão. O que você precisa fazer para receber perdão? Crê, acredite, creia. Verso 44: enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom. Derramou o dom do Espírito sobre quem? Os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, eis que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou pois que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns. O que aconteceu aqui com essa família? Era Cornélio. Olha aqui para mim, antes para eu encerrar. Antes de Pedro ir lá, eu não li o texto atrás. O contexto atrás diz que Pedro dormiu e teve um sonho. E o que Pedro viu? Um lençol com animais que eram considerados imundos. Fala para o seu vizinho: graças a Deus que todos os animais foram purificados. Fala para você: pode comer porco, capivara, anta. Qual os irmãos que gostam de caçar aqui? O dia que você matar uma caça e não me der um pedaço de carne, eu vou lançar uma maldição pastoral. Você vai comer sem eu, vai dar dor de barriga em você. Chama eu. Pedro viu um lençol, Eurípides, e Deus falou para Pedro: Pedro, mata esses bichos e come. O que Pedro falou? Não, eu não como coisa imunda. Mas era uma ilustração, porque ainda acreditavam que o evangelho era só para os judeus. Aí Deus manda então, em um sonho, Pedro ir até a casa de Cornélio. Era um gentil. E o gentil para os judeus era pecadores. Mas Cornélio, a família, cria em Deus. E quando Pedro começa a pregar, o que Pedro fez? Começou a pregar. Quando ele começou a pregar, o que aconteceu naquela casa? Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando nós recebemos o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo entra em nós. E uma vez que ele entra em você, ele não sai nunca mais. Quantos creem que o Espírito Santo entrou nele? E eu vou te mostrar que é a prova mais maravilhosa. Eu não estou vendo ele aqui hoje. De repente ele foi para a Assembleia de Deus já, né? Aquele irmão do domingo passado. Ele está aí? Cadê ele? Ele, cheio do Espírito. O que aconteceu? Quando você é cheio do Espírito,
Ele disse que estava desviado, longe dos caminhos do Senhor, mas o Espírito nunca o deixou. E depois que ele foi aceso novamente no encontro, como que ele ficou? Transbordando do Espírito Santo. E sabe por que eu amo o encontro? Que vai ímpio no encontro, sexta, sábado, domingo ele é batizado. E não é de Deus isso? Eu já fui de igreja que eu aprendi para ser batizado, você tem que fazer curso de 2 anos. Ô louco! Demora demais. E aqui na videira você vai na sexta, sábado, domingo, você está... Já começa depois a liderar e ganhar alma para o Senhor, porque é isso que o Espírito faz. Ele entra em você e começa a borbulhar a alegria no seu coração, e você não consegue mais ficar calado. Você vai querer também pregar o Evangelho. O sangue de Jesus nos lavou para te gerar fé, amor e fazer você cheio do Espírito Santo. Fique de pé onde você está. Feche os seus olhos. Desligue aí para mim. Feche os seus olhos. Eu quero que você cante comigo. Pode desligar as luzes. O clipe dela. O sangue de Jesus te lavou. Enche-se de fé nesta hora.